Olá, meus queridos amigos, queridas amigas. O nosso cordial abraço de fraternidade, nosso desejo de que todos estejam bem no momento em que nos assistem. Queremos sempre agradecer por esses momentos que aqui nos encontramos, que é uma oportunidade que nos é dada para vivenciarmos, ou melhor, estudarmos um pouco mais sobre as lições de Jesus, tão bem interpretadas pelo Espírito Emmanuel, através dessa obra, Palavras de Vida Eterna, que certamente, quanto mais nós buscamos, ou pelo menos temos feito esse esforço para buscar esse aprendizado, certamente as oportunidades de vivenciá-los serão bem maiores. E o objetivo de tudo isso é, de fato, não só compreender o texto, não só compreender as lições, mas é, de fato, procurar vivê-las. Essa é a busca que nós fazemos com esse estudo que é realizado semanalmente. Esse é o objetivo nosso, de transmitir essa mensagem, mas, acima de tudo, tentar vivê-la. Hoje nós traremos o capítulo de número 150, cujo título é Sempre Agora. A interpretação de Emmanuel é baseada num versículo que está na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, com esse capítulo Sempre Agora, com essa titulação, nós vamos entender aqui, ou trazer aqui, o que Emmanuel nos esclarece sobre essa passagem. Qual é a interpretação que ele faz, quais são as lições que são trazidas para nós a partir dessa pequena passagem. Então, vejamos. Há também uma sinonímia para as instâncias da vida e oportunidades da alma. Todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito, como sejam. Aí ele vai trazer aqui algumas palavras, compreendendo elas como sinônimas, né? Palavras que, no entender de Emmanuel, são palavras que são sinônimas, que têm um mesmo objetivo, que têm uma mesma finalidade. E lembrando que ele diz, todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito. Então, esse cultivo de valores do espírito, ele vai além das nossas experiências materiais, né? Então, a experiência material, ela, obviamente, que está linkada com as experiências do espírito, já que nós somos espírito em essência, vivendo uma experiência num corpo de carne. Então, essas ocasiões, esse cultivo de valores, são valores que devem ser apreendidos pelo Espírito. Então, vejamos quais são essas palavras que ele traz para nós como sendo sinônimas. Saúde, edificação. Moléstia, aprimoramento. Juventude, preparo. Madureza, juízo. Então, saúde e edificação. Quando nós obtemos saúde, nós vamos alcançá-la por meio da edificação dos nossos pensamentos, por meio da edificação do nosso compromisso no trato com o corpo físico,
do nosso compromisso no trato com a nossa elevação, a nossa edificação moral, que essas questões são sinônimos de saúde. Se eu quero ter um corpo saudável, eu vou buscar fazer tudo aquilo que é necessário para que esse corpo torne-se saudável. Cuidados com a alimentação, a alimentação adequada, fugir dos vícios, né, do alcoolismo, de outras drogas, dos vícios morais. Tudo isso nos ajuda nesse processo de edificação, de cuidado do corpo, mas que isso refletirá na alma, refletirá no espírito. A moléstia como um aprimoramento, ele traz a moléstia como uma possibilidade de nós melhorarmos, de nós aprimorarmos os nossos sentimentos, aprimorarmos a nossa elevação moral, os nossos conhecimentos baseados nas lições de Jesus, que a gente viva isso, né? Ele traz a juventude como um preparo. A juventude e preparo durante a juventude, no momento em que a grande maioria das pessoas tem uma vitalidade muito maior. Então, é um preparo que há, uma possibilidade que nós temos de nos preparar melhor para o que virá posterior. É um preparo cotidiano, é um preparo diário, para que com as possibilidades que surgem no nosso caminho, que a gente possa aproveitá-las, mas aproveitá-las sempre levando em consideração, colocando em primeiro plano as lições morais de Jesus. A madureza como juízo, né? Já o adquirir da experiência, que nos traz a possibilidade de ter uma consciência maior acerca de todas as coisas que nos rodeiam, que permeiam o nosso existir. Prosperidade com construção. Prosperidade em todos os sentidos. Prosperidade material, construções materiais. Há essa possibilidade. Prosperidade moral, construção moral para o espírito. Então, há essa correlação e a oportunidade que nós temos de viver tudo isso, porque as experiências surgirão, a exigência por meio de uma experiência, de um fato, que nos leva a entender o grau de compreensão que nós já temos em relação a isso que está sendo dito, que são as lições morais de Jesus. Penúria, diligência. A partir do momento que eu vivo numa relação de penúria, quer seja penúria do campo material, quer seja uma indigência, uma penúria moral, eu vou ter que ter uma diligência, ter um cuidado maior, ter uma atenção maior para que eu possa viver essas experiências de uma maneira muito mais equilibrada. Êxito, serviço. A obtenção de um êxito está atrelado ao serviço que é realizado, ao papel que eu desempenho na sociedade, ao papel que eu desempenho no meio familiar, no meio profissional, no meio social. Direção, exemplo. Quem foi o nosso maior exemplo, né? Senão Jesus. O maior exemplo que nós recebemos foi de Jesus. Mas nós tivemos também muitos outros que já copiaram esse exemplo vindo dele. É claro que ele veio confirmar muitas das lições, dos aprendizados que os antigos já trouxeram. Afinal de contas, ele é o governador planetário. Ele é o construtor desse planeta que nós aqui nos encontramos. Todos aqueles que vieram antes dele, todos aqueles que trouxeram
grandes lições, todos aqueles que vieram com o objetivo de trazer as lições imorredoras do Evangelho, que estão escritas em todo o contexto da história humana, ele é o responsável por tudo isso. Então, essas lições, que são lições universais, que são lições do Criador, elas estão desde sempre, né? Então, aqueles que vieram antes deles já começaram a plantar essa semente e começaram a fazer a aguação, ter todo cuidado com essa semente das lições morais apresentadas. E isso veio ser confirmado por ele quando aqui esteve. Então, a melhor direção, a direção tem que dar sempre o melhor exemplo. Aquele que dirige tem que ser aquele que melhor exemplo precisa dar. Subalternidade, cooperação, uma coisa está relacionada à outra. A gente tem que entender sempre qual o nosso papel no contexto em que nos encontramos. O regozijo com prudência, compreensão dele nos regozijar, mas com aquilo que conquistamos, especialmente as conquistas sobre as nossas próprias deficiências. Há um regozijo, mas a gente precisa ser sempre prudente até na forma como nós vamos comemorar as nossas conquistas. Tristeza e coragem. Então, tristeza é muito comum nós vivermos abalados por uma situação maior que se apresente na nossa existência, um parente que adoece, ou um parente que desencarna, alguém muito querido que desencarna, um amigo, enfim, que deixa uma lacuna, que deixa ali uma saudade que traz uma certa tristeza. Mas essa tristeza ela tem que ser combatida com a coragem. Elas estão correlacionadas porque nós precisamos ter coragem de enfrentar os desafios que a vida nos impõe, né? Liberdade com disciplina. A verdadeira liberdade está associada à disciplina, né? Eu só serei verdadeiramente livre se eu tiver disciplina na minha vida. Se eu tiver controle sobre as minhas atitudes, sobre as minhas emoções, sobre aquilo que eu realizo. Se eu não tenho disciplina nem mesmo com o cuidado do meu corpo físico, como eu conseguirei ter disciplina para cuidar das questões morais? Como, se eu não tenho disciplina para ter o cuidado com os pensamentos, como que eu vou me tornar uma pessoa que conquista, que pode conquistar, um espírito que pode conquistar a vitória, né? Ou a superação, melhor dizendo, sobre as nossas próprias deficiências, né? Então, essa liberdade, a liberdade só será alcançada, a liberdade de fato, a partir do momento que a gente consiga disciplinar o nosso existir, que a gente saiba quais são as nossas finalidades, quais são as nossas tarefas, quais são os nossos compromissos aqui na Terra. Casamento com aprendizado, eu achei bem interessante, e de fato, né, a relação entre entre dois seres que resolveram viver a sua experiência juntos é um verdadeiro aprendizado, né? E quem tem essa relação com um outro ser, com outro cônjuge, seja o casamento formal ou não, né? Que tem essa relação entre dois seres que decidiram viver a sua existência a dois, é um verdadeiro aprendizado para a vida. De renúncia, de respeito, de compreensão, né? E isso vai nos direcionando a uma vivência maior, a uma vivência mais rica, que é a gente aprender a amar. Porque essas virtudes,
elas vão nos conduzindo à grande virtude que o espírito deve e busca, que o espírito busca, que é aprender a amar na sua inteireza. O celibato com a abnegação, o trabalho com o dever, né? O trabalho como uma tarefa, como uma possibilidade que nós temos de realizar alguma atividade que permita ser útil a um terceiro, né? E tratar isso como um dever, como um cumprimento, como cumprimento de um dever que nos cabe. O repouso e o proveito. Devemos encontrar tempo para tudo, né? Há tempo de repousar também. E que a gente faça isso de forma proveitosa. Não aquele repouso abusivo de querer vivermos sempre em repouso constante. Nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para viver em movimento. Nós não fomos feitos para vivermos buscando sombra e água fresca a vida toda, né? A gente não, se a gente tem essa ideia, tem esse pensamento com uma certeza para nós, certamente estaremos equivocados. Então, ele finaliza essas duas relações, com repouso e proveito, com palavras sinônimas, e aí ele traz ainda mais três parágrafos aqui para a gente finalizar a lição de hoje. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. Então, as mais diversas situações da nossa vivência diária expressam a vinda de momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. Tudo que nos acontece no nosso cotidiano é com o objetivo de que nós venhamos a realizar o melhor que está ao nosso alcance. Não te ponhas assim a aguardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. Ou seja, não, vou fazer amanhã. Tenho uma coisa para fazer, eu preciso ir atender alguém, preciso oferecer um pouquinho do meu tempo a alguém que quer compartilhar um momento de dor, de dificuldade, mas eu vou deixar para amanhã, hoje não. Eu tenho que ir cuidar de mim mesmo, estabelecer uma rotina para mim e eu vou começar hoje. Ou não, acho que eu vou deixar para amanhã. Então, a gente é mestre em protelar as decisões que nós precisamos tomar, né? Então, não te ponhas assim a aguardar o futuro, o amanhã, o depois, para poder atender à procura da verdade e à lavoura do bem. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo da elevação espiritual como sendo sempre agora. Não à toa, há sempre um convite para que a gente viva o hoje. A nossa realidade é o hoje. O ontem já foi com todas as suas experiências. E o que nós podemos fazer para tirar o melhor proveito das experiências do ontem? Entender o que foi que eu fiz de bom e o que eu não fiz de bom. O que foi agradável no sentido de ser útil à experiência de outras pessoas, ou se eu fui desagradável em relação às experiências de outras pessoas. E o amanhã é o amanhã, ainda está por vir. Nós não sabemos o que vai surgir no nosso amanhã. Nós não sabemos. A expectativa é que nós consigamos, após o repouso noturno, para aqueles que têm a possibilidade de fazer isso, que farão isso, ao amanhecer, abrir os olhos. Espero que façamos uma reflexão, pensando e agradecendo por mais aquele momento de poder levantar e
a partir daí, viver as experiências que estão separadas e preparadas para nós no dia de amanhã. Mas, quando a ansiedade de viver o amanhã só nos prejudica, porque impossibilita a gente viver o hoje na sua forma mais ampla, mais completa. Então era isso, meus amigos e amigas, a nossa gratidão por mais esse encontro, por mais esse momento, e até o nosso próximo momento. Fiquem com Deus.